transtorno afetivo bipolar ou TAB, não é só dar alt-tab que resolve, pelo amor de Deus. Também conhecido como BAD no inglês, que o pessoal é muito criativo. Então as pessoas já nascem com bad, vários tipos de bad. E eu não sei exatamente se isso dá uma bad trip na pessoa ou não. Eu não consigo entender, mas... E hoje eu tô meio sad boy, tá ligado? Só como? Take me home! Enfim, é o assunto do dia. E nós vamos destrinchar todos os sintomas, os tratamentos, como funciona, como a pessoa pensa. E eu para isso hoje tenho uma pessoa que tem o TAB. Então tá, Daimada Jabucá, eu sou o Andy e o Rafa tá aqui comigo e nós vamos explicar tudo sobre este transtorno. A propósito, eu vou aproveitar para falar para vocês que eu posso sim falar de qualquer transtorno de uma forma leiga, óbvio. Eu vou fazer o máximo de pesquisa quanto possível para trazer para você, mas não sou médico, não sou nada demais, assim. Então, vou trazer as coisas de forma simplificada, mas podem pedir o que vocês quiserem. Eu vou trazer para vocês assim como trago TDI e assim como vou trazer hoje. Ok? Vamos pro texto. O transtorno afetivo bipolar é um distúrbio que causa alterações no humor e na energia de uma pessoa. E não é aquela energia espiritual, pelo amor de Deus, nós não somos coach quânticos, ok? Leva a sério. Vem comigo. Nisso, a pessoa fica com períodos instáveis de humor, levando a dificuldades na convivência social e na adaptação diária. Eles são a mania ou hipomania, que deixa mais intensamente alegre ou irritável. Os períodos neutros, onde a pessoa pode apresentar apatia, mas não exatamente nenhum dos dois extremos, e os períodos depressivos, que são os mais difíceis de enfrentar. As causas da TAB, apesar de não ser tão bem esclarecidas, elas têm alguma relação com o desequilíbrio de hormônios no cérebro. E esses tipos de distúrbios emocionais podem durar de horas a dias e até semanas, causando possíveis prejuízos na relação interpessoal do indivíduo, ou até nos ambientes de aprendizado ou de trabalho. Com relação ao período de instabilidade, eu uso como exemplo a ideia de ciclos, onde a pessoa ela tem um período em que ela está estável, que ela está bem, ela vive normal. Acontece algum episódio que leva a ela ter, normalmente, primeiramente, um episódio de euforia, que leva à impulsividade, que leva à irritabilidade, e após isso, a causa se leva a uma ação que é ruim, negativa e impulsiva, que leva ao episódio depressivo por conta de toda a culpa, e depois se volta à neutralidade. Esse é um ciclo que se repete várias e várias. Deve ser muito complicado sentir que você está preso no ciclo, quando na verdade são alterações constantes, né? São desvios de humor. Bem-vindo ao meu mundo. Bom, esse distúrbio, quando presente, em sua grande maioria, apresenta um histórico familiar do medo ou de depressão. Só que situações do dia a dia, como estresse, interrupção de sono, drogas e álcool, podem levar a esses períodos pessoas vulneráveis. O TAB tem 3 categorias: bipolar 1, 2 e o transtorno ciclotímico. O bipolar 1 normalmente possui também outros transtornos, como ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, além de outros transtornos causados por uso de substâncias, que a gente não precisa mencionar aqui para não ser desmonetizado. Já entendeu? Ah, tá, a poção. Que é algo comum entre pessoas que possuem a condição. Você vai ver isso comumente em várias dessas pessoas. Em episódios maníacos, as pessoas com TAB 1 podem se sentir no topo do mundo ou extremamente irritadas em quesitos de humor. Algumas das mudanças de comportamentos mais notáveis são menor necessidade de sono, fala aumentada, mais rápida, instável, pensamentos incontroláveis, uma distração aguçada, a pessoa fica completamente voada, uma atividade otimista que ela tenta fazer de tudo acreditando que vai dar tudo certo, ou comportamento impulsivo, vamos colocar barra imprudente, porque isso pode levar a coisas pequenas ou coisas enormes. No caso da pessoa que possui o tipo de bipolaridade 1, em episódios de mania, ela realmente se sente no topo do mundo e acaba sendo imprudente para si e para as pessoas à sua volta. Uma pessoa que está em episódio de mania, ela tem capacidade de vender tudo que tem simplesmente para realizar um sonho ou para obter algo que tem muita vontade. Esse é o nível de impulsividade que uma pessoa dessa acaba tendo nesses episódios. Um exemplo que nós temos aqui que pode ser muito bem usado foi o cara que vendeu a casa e o carro para poder ir no jogo do Flamengo, lá na casa do caramba, eu não lembro para qual lugar que foi, mas ele foi para um lugar muito longe para assistir o jogo do Flamengo e o Flamengo perdeu. Não há provas que o cara
Não há provas, mas velho, não é possível. Não é possível que uma pessoa esteja bem e decida fazer isso. Tá, vamos esclarecer que isso é uma brincadeira minha, tá, gente? Não tá no roteiro, é porque realmente eu olho pra essa situação e falo, não, o cara tem alguma coisa, velho. Alguma coisa ele tem. Jogo do Flamengo, mano. Pra perder ainda. Pra perder. Véi, você imagina a expressão desse indivíduo, essa pessoa, como é que ela ficou vendo o Flamengo perder, mano? Se ela é bipolar, ela entrou na depressão instantaneamente. Se ela não for também, porque não tem como, velho. Tu vendeu tua casa, maluco. Tu vendeu tua casa. Vendeu tua casa pra ver o jogo e o pessoal perdeu, velho. Em episódios depressivos, existem períodos onde a pessoa apresenta os comportamentos atrelados à perda de interesse em atividades que aprecia. Tipo, adorava fazer uma coisa e de repente o cara não quer fazer mais. Sentimentos de desvalorização, fadiga excessiva, aumento ou diminuição do sono e apetite também. Inquietação, fala ou movimentos mais lentos, dificuldade de concentração e até mesmo, não menos importante porque tá por último, os pensamentos suicidas, pensamentos mais intensos de desespero, às vezes, e tendências a cometer algum ato contra si mesmo são muito presentes nesses episódios depressivos. E é por isso que precisa ser tão levado a sério, por isso que a gente precisa informar esse tipo de coisa. Eu poderia remover isso do roteiro, mas eu prefiro que vocês tenham consciência de que essas pessoas podem apresentar perigos para elas mesmas. E é por isso que nós temos que olhar pelo lado delas e cuidar o máximo possível e ajudá-las a vencer esses episódios depressivos. Uma das coisas que mais dói para uma pessoa que tem essa condição é justamente essas duas coisas juntas, na verdade, que é esse sentimento de desvalorização seguido pelos pensamentos de tirar a própria vida. Porque você se sente inútil, você se sente alguém que está desperdiçando o seu tempo, desperdiçando o tempo das pessoas à sua volta. Você não sente vontade de fazer nada, porque parece que tudo que você faz dá errado, tudo que você faz é inútil. É um pensamento horrível, é um sentimento horrível. Você está na rua, às vezes saindo para trabalhar, e fica pensando se não podia acontecer alguma coisa para tirar isso de você. É horrível. Vou acrescentar que, em qualquer caso, se você tem algum sintoma relacionado à depressão ou episódios de depressão, nunca deixe de procurar ajuda, nunca deixe de entender aquilo que você está sentindo e pedir para alguém ajudar, porque quando esses pensamentos suicidas vêm, não é porque você quer tirar sua própria vida, é porque você quer tirar sua própria dor. E com isso você chega à conclusão de que se você tirar a vida, você resolve o seu problema, mas nunca vai ser uma solução você priorizar não estar aqui, ok? Então, em todos esses casos, se você se identificar com alguma coisa do vídeo hoje, ou se você se identificar com algum outro aspecto, algum outro transtorno, se você pensa que alguma coisa está errada com você, pelo amor de Deus, procura ajuda. Além de procurar ajuda, seja bem claro no que você realmente sente. Procure se entender, porque a quantidade de diagnósticos incorretos que podem ser passados por conta de má interpretação dos seus próprios sentimentos, porque não é fácil, na verdade, você definir exatamente o que você sente. Mas faça um esforço, porque senão pode agravar ainda mais. Os sintomas do TAB comumente melhoram com tratamentos. A medicação é a base deles. Embora a terapia verbal, psicoterapia também conhecida, possa ajudar muitos pacientes a aprenderem sobre o seu transtorno e aderirem aos medicamentos prevenindo episódios de humor futuros. Os medicamentos, conhecidos também como estabilizadores de humor, por exemplo, lítio, são o tipo mais comumente prescrito para o tratamento do TAB. Acredita-se que esses medicamentos corrijam a sinalização cerebral desequilibrada. Como o TAB é um transtorno crônico em que os episódios de humor geralmente se repetem, é recomendado um tratamento preventivo contínuo. O tratamento do TAB é individualizado. As pessoas podem precisar experimentar diferentes medicamentos antes de encontrar o que funciona melhor para elas. Afinal, cada organismo funciona de uma maneira, né? Não tem como você definir o que vai funcionar para tal pessoa. Mesmo que você tenha TAB e a outra pessoa fale que tem o TAB, você
não recomende seus medicamentos para outras pessoas. Pode não funcionar ou pode funcionar demais. De qualquer jeito, tu pode dar um copo d'água para uma pessoa, um coice. Então não faça esse tipo de coisa, ok? Como o TAB pode causar interrupções sérias na vida diária de uma pessoa e criar uma situação familiar estressante, os membros da família também podem se beneficiar de recursos profissionais, especialmente defesa da saúde mental e grupos de apoio. A partir dessas fontes, as famílias podem aprender estratégias para lidar, participar ativamente no tratamento e obter apoio. Essa é uma parte extremamente importante. O apoio das pessoas à sua volta, ele é crucial, e quando ele está ausente, as consequências podem ser extremamente traumáticas, extremamente negativas e afetar a pessoa até por muito tempo, se não para o resto da vida dela. Então, a consciência das pessoas à sua volta, em volta da pessoa que possui essa condição, ela é muito importante para ajudar ela a buscar e conseguir superar essas situações que levam a dificuldades na sua vida. Já o bipolar 2, né, o TAB2, ele apresenta alterações mais brandas e menos frequentes de humor. Normalmente eles buscam tratamento por conta do primeiro episódio depressivo, já que os de hipomania, que são similares a episódios maníacos do TAB1, né, você não tá no topo do mundo, mas tu tá feliz, tu tá produtivo, tu tá legal, eles parecem ser prazerosos e até positivos para desempenho. Quando se trata da hipomania, eu acho que a forma mais simples de se descrever é que os seus sentidos são aguçados. Eu sei que parece algo muito absurdo, mas é isso. O mundo se torna mais colorido, as músicas se tornam mais impactantes, a sua imaginação flui, tudo parece perfeito. As coisas simplesmente parecem se encaixar. É um sentimento que é indescritível, é difícil de poder colocar em palavras. Eu tenho umas palavras para te ajudar. Eu acho que a Disney é hipomaníaca. É como se você estivesse num filme da Disney. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, colorido, e você fica cantando. Olha, eu ia dar uma comparação com o uso de entorpecentes, mas... Não façam isso que ele tá falando, obrigado. Vamos ficar na Disney, né? Bonitinho, monopólio. Porque é a única forma que eu tenho de explicar. É realmente os sentimentos aguçados, as cores, os sons, os cheiros. É algo bom, mas aí tem um lado ruim, é claro. Te leva a decisões muito aceleradas e impulsivas. Por quê? Se você tá na tua cabeça que tudo dá certo, que tá tudo dando certo, você vai se arriscar. O que pode te levar, consequentemente, a assistir o jogo do Flamengo em algum lugar muito inusitado. Flamengo! No caso do 2, não, né? Eu vou ficar enchendo o saco com isso. Digamos que no caso do TAB2, que inclusive é o meu caso, tá? Te leva a fazer compras impulsivas, a, vamos dizer, atividades que talvez você não faria normalmente, mas falar, vamos, te leva a tomar decisões que normalmente você não faria, como visitar lugares diferentes, que talvez não são do seu feitio, ou normalmente não te agradam, mas vamos dizer que isso acontece. Você acaba sucumbindo a uma pressão das pessoas à sua volta, sabe? Ao invés de ter aquele pensamento tipo, não gosto, não, quer saber? Vamos, vai. Here we go! Como a TAB1, as pessoas com a TAB2 frequentemente têm outros transtornos. Em alguns casos, eles agravam os sintomas depressivos ou hipomaníacos. Os tratamentos também são semelhantes: medicamento, psicoterapia. Caminhando lado a lado, por favor, você não precisa escolher um dos caminhos, tome os dois caminhos se necessário. Os medicamentos são voltados para a estabilização de humor e antidepressivos dependendo dos sintomas apresentados. Às vezes a pessoa tem mais episódios depressivos ou tem mais tendência e ela tem que pegar um pouquinho mais pesado nesse sentido. Agora falando um pouquinho mais sério, né? Está num tom mais de brincadeira, mas falando um pouquinho mais sério, não deixem isso te assustar vocês. Infelizmente é uma situação crônica. Não tem como você dizer que um dia vai passar. Não vai. Eu passei anos e anos e anos com esse pensamento. Aquele pensamento de que é só uma fase, tudo vai dar certo, eu não preciso me entupir de medicação, eu não preciso disso. Mas preciso. Não ignorem isso.
Não pensem que... Eu fiz muito tempo isso. Não pensem que é algo que se forma, tipo, menos. Porque eu tenho que viver com remédio. Então eu sou incompleto, ou eu sou menos que os outros, eu sou deficiente, sei lá. Não, simplesmente é a sua condição, e como alguém que teve uma mudança drástica na sua vida a partir do tratamento correto, porque igual eu disse antes, o diagnóstico correto é extremamente importante, porque no caso do transtorno bipolar, alguns medicamentos de antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos podem levar a um agravamento dos sintomas de hipomania, o que é extremamente perigoso. Então, o diagnóstico da TAB ele precisa ser correto. E quando feito corretamente, bom, o tratamento é algo que é extremamente necessário e vai fazer bem, como está fazendo bem para mim há muito tempo, e mudou a minha vida. Não tem outra forma de dizer. O ciclotímico, né, o transtorno bipolar de ciclotímico é o mais leve de todos os três, mas resulta em maior oscilação de humor. As pessoas experimentam altos e baixos emocionais que são mais frequentes, só que com menos intensidade que TAB 1 ou 2. Para buscar tratamento, alguém que possua o ciclotímico precisa sentir frequentemente os efeitos brandos dos episódios hipomaníacos e depressivos por pelo menos 2 anos, possuindo metade do tempo comum de duração desses efeitos e nunca parando por mais de 2 meses. O tratamento é feito com medicação e psicoterapia, sendo a verbal efetiva com os estresses e oscilações de humor. Então ela se vê mais necessária nesse caso. E é viável ter um diário de humor também para observar os padrões de flutuação. Durante o tratamento, as pessoas com TAB ciclotímica podem começar ou interromper ao longo do tempo. Dando a ideia de que esses 3 tipos de bipolaridade existem como subnichos, a bipolaridade como um todo não é só algo você simplesmente falar que é bipolar porque você às vezes sente bem, às vezes sente mal. Todo mundo pode se sentir extremamente feliz em algum momento da vida ou extremamente triste em outro momento. Mas existir a oscilação de humor, existir esses sintomas, essa frequência, esse jeito é muito diferente do que você sente normalmente. Então, se você se identificou, se você se enxergou em algum momento, se você viu, puxa, pode ser que alguma coisa dessa esteja acontecendo comigo, eu me vejo nesse jeito, nessa situação. Eu já tentei vender minha casa para apostar no jogo do bicho. Se você já fez alguma dessas coisas, por favor, procure ajuda psiquiátrica e psicológica. Procure se tratar. Não ignora. Porque a média, nós vimos aqui em pesquisas, que a média de descoberta de diagnóstico das pessoas com bipolaridade é de 25 anos. Sendo que é crônico. Você já nasceu assim. Você já viveu assim, você vive assim. Independente da idade que você tenha, cara, se você está tendo alguma coisa, se você pensa alguma coisa, se você viu alguma coisa que foi útil nesse vídeo, por favor, procura ajuda, porque vai ser extremamente importante você começar o quanto antes. Você se aceitar o quanto antes. Isso vem para qualquer transtorno. Eu sei que nós estamos falando de bipolaridade hoje, mas em qualquer sentido, eu mesmo trago a experiência para vocês que eu, na adolescência, eu já poderia ter me ajudado muito mais e eu resolvi só ignorar até onde o corpo pega e fala: ok, meu irmão, acabou o seu tempo, cansei, você vai se resolver sim, a conta tá aqui, ó, o boleto tá aqui, cadê? Você ajuda? Então, nós estamos numa situação onde nós já nos encontramos, estamos melhorando, estamos nos tratando. Mas, cara, demorou de muito mais do que precisava. Então, se você tá vendo esse vídeo e ele te serve de alguma ajuda, além de deixar o gostei e passar para mais pessoas, para que isso chegue a mais pessoas e seja relevante para essas pessoas, para que atinja o público certo, para que tenha a relevância necessária, por favor, tanto dá o joinha quanto compartilha com alguém. E agora eu vou deixar um espaço livre para finalizar junto com o Rá. Como ele disse, não é algo que deve ser ignorado. A coincidência dessa questão dos 25 anos foi justamente quando eu consegui o meu diagnóstico, mas eu sofri muito tempo com isso. Muito tempo de diagnóstico errado, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, e nada resolvia, as coisas sempre viviam em ciclos. Eu acho que essa é a palavra mais fácil de se identificar. Se uma pessoa percebe que ela funciona em ciclos, basicamente nesse sentido de que as coisas, elas parecem não mudar, porque
Sempre tem um período em que tudo tá bem, acontece algo que é algo negativo, algo que foi levado por uma ação impulsiva e te leva para um período de depressão, até que esse ciclo se repete. É bom dar uma pensada, porque isso não é comum. Igual você falou, pessoas têm oscilação de humor. Se acontece algo como você é promovido no seu trabalho, você vai ficar feliz. Se acontece algo como, sei lá, o seu cachorrinho foi de Vasco, você vai ficar triste. Agora, no caso do bipolar, são coisas fúteis que alteram o seu humor. São coisas minúsculas e diárias. Existe a questão de o humor ficar por muito tempo de uma maneira. Por exemplo, diversas vezes eu sinto eu sentia estar em uma semana em que, caraca, tudo é bom. Enquanto que na outra semana é tudo o oposto. Eu não queria sair da cama, não queria fazer nada. Nem mesmo as coisas que eu gostava. Jogar futebol, por exemplo. É péssimo. Mas além de tudo isso, né, agora eu falo mais para as pessoas em volta. Não ignorem. A demora do diagnóstico também é responsabilidade disso. As pessoas em volta acabam achando que isso é algum tipo de, sei lá. É só um menino esquisito da escola. É um esquisitice, um mimimi, sabe? É um moleque que se afeta por qualquer coisa. É coisa parecida, né? É um moleque sensível. É muito dramático, sei lá. Não é. Sempre tem uma dessa. Não é mesmo. As pessoas à minha volta, vou me usar como exemplo, constantemente tentavam me falar para parar com isso, como se fosse uma escolha, como se fosse algo simples, uma alavanca que simplesmente ela parou. Mas não é assim que funciona. É uma coisa que simplesmente é um transtorno que afeta tudo, afeta a forma que você observa as pessoas à sua volta, o mundo e a si mesmo, principalmente. Então, se eu fosse dar foco e tipo assim, concluir aqui com algo para passar para vocês primeiro, se conheçam, não demorem para olhar para dentro de si mesmo, seja lá o que for. Com certeza. Não pode ser TAB, pode ser TDI, pode ser TDAH, interessa. Olhem para si mesmo, sintam, entendam o que vocês sentem, porque vocês precisam ter esse entendimento para poder passar para um profissional, da forma correta. Senão o diagnóstico não vai ser de forma correta. Segundo, busquem ajuda das pessoas à volta de vocês, mas ao mesmo tempo não fiquem tentando convencer quem não quer ser convencido. Não importa quem for, busquem ajuda da maneira que for possível. Não importa se for os seus próprios pais que estão dizendo para você que é balela. Não para ali. Tenta dar um jeito de conversar com algum outro familiar, algum amigo próximo. Não fiquem quietos. Nunca é a melhor. Nunca devia ser nenhuma escolha. As pessoas se ajudam porque nós somos uma espécie que vive em conjunto. E é necessário isso. E por último, respeitem, gente. A pior coisa que você pode ter é você ter esse sentimento de angústia, de desprezo próprio, e alguém vir e reafirmar isso pra você. Você simplesmente se sentir um desperdício, sentir que tudo que você faz é inútil. E alguém vem e fala pra você, você tá jogando sua vida fora. Você nunca vai conseguir o que você quer. Não façam isso. Com ninguém. A pessoa pode não ter nada, mas isso não é algo que você falaria pra alguém. Isso não é motivador, isso é simplesmente arrogância. Uma pessoa que diz isso, ela não está querendo fazer uma crítica construtiva. Ela está simplesmente querendo tirar do próprio peito, digamos assim, uma vontade de falar para essa pessoa o que ela pensa sobre ela. Não é ajuda, e nunca vai ser. E quando alguém está no oposto também, porque eu estou falando da depressão, mas também tem a questão da euforia, ajudem ela a se controlar, porque é difícil. O meu tipo é tipo 2, então ele é mais leve. Eu imagino como funciona um tipo 1. O desespero de querer fazer tudo e como as pessoas devem estar em volta, tipo, cara, isso não vai dar certo, para com isso. Não vai dar assim, bora. Não aposta no burro não, que hoje é o mês da galinha. Pois é. Não vai dar bom. Procurem observar quando a pessoa está realmente fora de si. Quando ela está realmente dizendo, não, eu vou fazer isso porque vai dar certo, você sabe. Não vai dar. Faz ela. Chegue nela, tenta fazer ela. Busque de tudo para fazer ela abrir o olho, porque senão ela vai acabar se prejudicando. Você está doida! Só
que involuntariamente. Eu digo isso porque muitas das vezes a gente acaba, entre aspas, isso é uma característica, tacando o F. Em que sentido? Eu tô estressado, ou, sei lá, deu vontade de fazer tal coisa. F. Flamengo! Eu tenho que pagar uma conta, mas tô afim de comer uma pizza. F. Dane-se, vou pedir a pizza. Em sua defesa, eu faria algo parecido. Não, eu vou defender aqui também. Pizza é importante também. Calma lá, não vamos relevar o valor da pizza também, que o boleto vence. Agora a pizza, ela conquista. Acho que é isso. Bom, brincadeiras à parte, eu sempre tento trazer de uma forma um pouco mais leve pra gente não ficar tão mal. Mas, por favor, levem as coisas todas a sério. Levem, por favor, o depoimento da Rafa a sério. Eu agradeço demais por ele abrir o coração o suficiente para poder falar isso para mais pessoas. E acreditem no que eu tô falando. Se ele tá fazendo isso, é justamente para livrar outras pessoas que têm esse mesmo sentimento que o dele, que eles se sintam assim por mais tempo do que devam, para mudar o comportamento e o pensamento das pessoas. Então, por favor, levem tudo a sério. A graça é só para descontrair, é só para vocês não se sentirem um peso tão grande nas costas, para não ficar tão ruim. Se vocês querem um exemplo de figura pública, alguém que parou recentemente a carreira por causa disso, nós temos o Lucas Luco, que avisou em dezembro agora que ia parar a carreira dele por conta de transtorno bipolar. E estima-se que 2,5% da população brasileira sofre com essa condição. E isso é gente pra caramba. Se você fizer as contas, se você achar 2,5% brasileiros, não significa 25 pessoas. Não. Tá bom? Não significa essa quantidade de pessoas. É muito mais do que você. O depoimento dele mesmo, dito aqui, ficou muito intenso. De lá pra cá, fiquei sem sintomas somente durante 3 dias desses 30. Eu tava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado, que no meu caso mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização. Então, por favor, levem isso a sério, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha informado para vocês. O vídeo ficou um bocado mais longo, mas é só porque eu não queria só trazer informação, eu queria trazer a vida de alguém. É inclusive a pessoa que me pediu para fazer esse vídeo, e eu queria tratar isso com todo carinho, justamente porque pode não ter esse vídeo pro Rafa, pode não ter tido esse vídeo para ele, mas tá tendo para você. Então, se tem para você, nós estamos tirando pelo menos uma possibilidade de alguém fazer algo ruim para si mesmo, né? Nós temos a chance de dar à pessoa escolha, motivação, e dela ir atrás disso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo. Pode estar quente ou frio, talvez ele seja bipolar. Um cacetinho. Um cacetinho não, pelo amor de Deus.